Na entrevista da semana, Lucas Machado, da Jequitibá Comunicação Estratégica. Comunicação é o tema. Eu falo com você já já. Bom, é com alegria que eu recebo aqui Lucas Machado. Prazer em tê-lo aqui. Há algum tempo queria bater um papo contigo para a gente falar um pouco das suas atividades, de tudo que acontece nesse mundo da comunicação. Prazer em tê-lo aqui comigo. Café, eu que agradeço a oportunidade. Venho seguindo, acompanhando já há alguns anos aí teu trabalho, não só na comunicação, parte de economia, as dicas que você dá ali no rádio. Às vezes eu mesmo puxo minha orelha e falo, opa, o Café falou ali. Eu fico lisonjeado realmente de estar participando aqui. Só para você entender, ele também é a agência que faz toda a identidade visual. Você está olhando aqui a nossa logo, estamos relançando, né? Antes era RC Soluções de Gestão, agora Reinaldo Café, e foi a equipe ali do Lucas que trouxe, né, essa nova roupagem. Já é o modelo 2023, né, associado à Fundação Dom Cabral. Fala um pouquinho dessa tua entrada na comunicação, porque uma agência ela tinha uma característica no passado, era aquela coisa mais, vamos dizer, tradicional, né? O que você vai fazer uma campanha? Aí você tem as mídias tradicionais, rádio, TV e jornal, e aí chegam as redes sociais. Fala um pouquinho dessa trajetória tua. Na verdade, eu comecei como vendedor de anúncio. Acho que para você ser proprietário de uma agência, você precisa começar na política do McDonald's, né? Limpando, né? O treinamento do McDonald's é assim, você chega limpando, varrendo, fazendo um treinamento ali realmente de base para que você entenda tudo e possa cobrar lá no futuro. Eu entrei como vendedor, uma revista chamada Lojistas, que era do antigo Clube dos Diretores Lojistas. Eu tinha 11 anos, isso. Era do Josino? Do Josino, exatamente. Ele foi depois, foi o primeiro presidente do interior da Federação do Comércio Logista. Eu o acompanhava nessa época nas reuniões e, por exigência dele, eu fazia ata, fazia textos, né? Ele gostava de ensinar, né? Tinha muitas características, muitas qualidades. Uma delas, olha, você escreve aqui tudo que eu falar. E daí, com 11 anos, eu comecei a acompanhá-lo nesse mundo empresarial. Quando eu já tinha 14 anos, melhor dizendo, eu pedi para minha mãe fazer uma emancipação, porque eu queria ter minha primeira empresa de comunicação. Sempre na comunicação, fui mordido ali pelo bichinho. Então, eu passei na empresa por todas as fases, desde a área da limpeza, partindo para vendas. Depois eu comecei a fazer texto, os antigos Pestaps, né? Letra 7, acompanhar a gráfica, acompanhar a qualidade de impressão, toda essa parte. Aos 17 anos eu fui chamado no Sindicato dos Jornalistas, que eu, na época, tinha que ter o diploma obrigatório, né? Olha, você não pode mais assinar, eu já assinava como editor, né? Já estava ali um pouco adiantado para a idade. Não pode, o que eu preciso fazer? Uma faculdade. Então, voltaram lá o meu nominho no editorial como vendedor, fui fazer Unesp, prestei vestibular naquele mesmo ano. Jornalismo, fiz comunicação social, passei, e ali já no finalzinho, conversando com a presidente da época, olha, permita aí que eu assine, né? Já estava fazendo estágio no saudoso Diário de Bauru, pegando aquela turma. Já tinha toda uma bagagem prática. E uma turma daquelas firmes, né, no jornalismo. Mas eu sempre tive o jornalismo para comunicação empresarial. Eu sempre me dediquei a isso. Então, você nunca se interessou pelo ser um redator de jornal mesmo? Na época da faculdade, como eu falei, fiz ali um pouco de Diário de Bauru, que com tinha a que fazer turma. Estágio, Fiz TV Modelo, que era... Acho que era TV Modelo, a época, antiga, TV Globo. Hoje é TV Tem, né? TV Tem. Ela é associada à Rede Globo. Mas o meu negócio sempre foi revista e agência de publicidade. Então, depois fiz publicidade, fiz designer... as coisas foram caminhando de forma muito natural. Quando eu tive para o projeto de final de curso,
Quem abriu as portas para mim foi o Sindicato dos Contabilistas, com o Paulinho Martinello, que acreditou num projeto de um menino ali, estava me formando com 20 anos, de estruturar uma comunicação ali. Então, fiz essa estruturação como projeto de final de curso, em paralelo à indústria da construção civil, o 5ESP. E, terminando a faculdade, eu estruturei a comunicação do Bauru Shopping. Falecido Giunta, grande publicitário, aprendi muito com ele. Então, eu vim dessa área de associação desde o início, federações, e também o comércio, a indústria e assim por diante. E você também faz assessoria de imprensa, Sim. né? Tem, inclusive, hoje uma das grandes empresas da região, que é a Pascoaloto, com o seu Sim. trabalho. O que é diferente hoje na assessoria de imprensa? Porque eu também tenho, né? Eu acabei fazendo mestrado em comunicação e tenho o diploma de jornalista reconhecido. E eu recebo muito release, né? Porque eu apresento o programa, eles pegam esse cadastro, né, dos jornalistas, né? Como é que é emplacar uma matéria hoje? É diferente de uma época em que havia uma escassez, né, de bons temas, né? O que acontece, Café, é que hoje, com a internet, todo mundo é um comunicador. Então, você já falou aí um diferencial, né? Que você foi buscar uma experiência na área de comunicação. Eu costumo dizer que saber fazer um texto, construir um release com um lead, isso é o básico, isso qualquer um aprende em escola técnica e assim por diante. Duas coisas são fundamentais. O relacionamento na imprensa, porque como você falou, você recebe 20 releases. Como você vai fazer um emplacar? É o relacionamento e você tem uma credibilidade por trás do teu nome, da tua história. Quando eu vou te vender uma matéria, nós chamamos de vender a matéria, né? Não é pago, mas quando eu vou te sugerir um assunto, então eu já tenho um relacionamento, a técnica já está ali, é básica, né? E uma vez que você levou boas matérias, você vira uma boa fonte. Vira fonte, exatamente. As fontes continuam sendo muito fortes. O que acontece é que, às vezes, lá na redação, você ainda não tem um profissional com mais idade, com mais experiência, ele está sendo treinado para que ele entenda que é uma matéria. Porque você abre hoje um celular, ali está cheio de pseudomatéria, né? E é o grande problema hoje que a gente vive no Brasil das chamadas fake news, né? E isso é um processo que, no meu modo de ver como estudioso da comunicação, ele vai ser afunilado e alguma solução nós vamos ter que ter para isso, né? Você não pode transformar toda a população em jornalista com o celular, porque as consequências são aí, estão aí. Então, um instituto onde você tenha pontos para credibilidade, algo assim vai acontecer. Não no Brasil, um ranqueamento, óbvio. Nada de censura, nada disso, né? Porque mas aqueles que mais verdadeiros, que emplacam mais, que checam mais. E a própria população não pode ser menosprezada. A população acaba vendo isso. Se a gente pensar no meio empresarial, as pessoas decidem o consumo por quem é ambientalmente correto, quem tem boas práticas, quem tem compliance, né? Por que não? Né? Um compliance na comunicação. Exatamente. Nada de censura, nada de bloquear notícias, mas você vai naturalmente, né, filtrando. Eu costumo dizer, nós estamos no meio de um processo. No meio de um processo é muito raro pessoas que têm lucidez o suficiente para entender que é o meio do processo. Não é um processo acabado que nós estamos vivendo hoje. Faz parte da evolução. Logo, a gente tem uma solução para isso. Perfeito. Essa nossa entrevista terá 4 episódios. Terminamos aqui esse episódio. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho da chegada do Lucas aí para esse meio, né, de cavalos, etc., edição de uma revista desse porte. A gente se encontra no próximo. Até lá.